Olá, boa tarde. Vou colocar o tema aqui. Essa semana vai ser um pouco atípica. Boa tarde, Lu. Tô esperando teu depoimento, hein? Até agora lá, hein? Fabrício. Essa semana vai ser um pouco atípica porque sempre faço às 18h18, mas tá uma correria danada por conta da semana de despertar. Fabel também hoje vai fazer uma live às 18h18, então tem filho, casa, leitor, cismou de tá pegado pra caramba comigo. Então essa semana vai ser um pouco atípica, mas a gente tá aí. Eu quero muito falar com vocês. Hoje vai ser um bate-papo bem tranquilo. Talvez a live nem dure 1 hora, mas vai ser bem interessante. Olá todo mundo, boa tarde, muito bom. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ciclos repetitivos. Se você tem ciclo repetitivo na sua vida, se de vez em quando você fala assim, não é possível, eu tenho o dedo podre, fica nessa live que essa live é pra você, tá? Vai ser um bate-papo bem gostoso, bem interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui embaixo, tá? Eu não poderia deixar de passar essa semana sem fazer live. Eu acho que eu fiquei viciada nesse negócio de fazer live. Então vamos lá. Vou tirar a música aqui para não me atrapalhar. Gente, vamos falar um pouco sobre coisas que se repetem na nossa vida. Primeiro eu começo falando para vocês que tudo que acontece na vida de vocês, o exterior sempre vai acompanhar o interior. Sempre, tá? Tá, é uma linda. Sempre o seu exterior vai acompanhar o teu interior. Então, quando a gente fala de ciclos repetitivos, nada mais é que o universo, você, o teu subconsciente, tentando te mostrar algo que você precisa aprender com aquela situação. Então, quando você percebe que você está andando em círculos e que de uma forma ou de outra pode mudar as pessoas e o local, você acaba entrando em contato com as mesmas coisas. Por exemplo, passa tempo, você sempre arruma alguém para te prejudicar no seu negócio. E essa pessoa às vezes não prejudica ninguém, mas acabou que te prejudicou. E isso é uma coisa repetitiva, você tem um padrão. Sempre quando as pessoas chegam para mim com algum problema em alguma área na consultoria, eu sempre pergunto qual é o padrão dela. Porque sempre tem um padrão. E olhando para o padrão, a gente consegue ver quais são as crenças. Como eu falei, o seu exterior sempre vai acompanhar o teu interior, tá? E a sua vibração que cria a sua realidade. E o que cria a sua vibração? As suas crenças, tá? Não tem como você ter uma crença positiva, negativa, e ter um padrão, uma crença negativa e ter um padrão vibratório positivo. Não tem como. A tua crença, ela atua no nível de inconsciente, tá? E pra gente ter uma noção, o teu consciente é 5%. 95% é inconsciente. Você mais reage às coisas do que outra coisa. Por quê? Porque o seu cérebro foi feito para sobreviver. Eu sempre falo isso, se você colocar isso na sua cabeça, vai ficar muito mais fácil. Por que é muito difícil começar um projeto, começar um novo hábito? Porque o seu cérebro foi feito para sobreviver. E fazer uma nova coisa, enxergar o que você não enxergava, demanda muita energia. Então o teu cérebro vai sempre brigar, fica aí na tua zona de conforto. Só que a gente não tá aqui para sobreviver, quem tá aqui para sobreviver é bicho. Nós somos seres humanos e nós estamos aqui para viver em pleno potencial que a gente escolheu para viver nessa terra. Tá? Só que enquanto a gente não trabalha essas crenças, elas vão moldando a nossa vida de forma inconsciente, tá? E vou repetir, o seu consciente, ou seja, o seu racional. Por exemplo, eu quero ter um bom relacionamento, eu quero ter um relacionamento feliz, 5%. Embaixo disso tudo tem o teu subconsciente, que é 95%. O teu subconsciente, ele é responsável por várias coisas, tá? Inclusive, teu coração tá batendo agora aí, ó. E o subconsciente, as pessoas chamam, cada um chama de um nome, tá? Mas o teu coração tá batendo aí, a tua regulação de hormônio tá acontecendo aí, você não tá fazendo força nenhuma pra isso acontecer. E o que tá acontecendo? Tá tudo acontecendo aí. É automático, do mesmo jeito que as outras coisas da nossa vida. A gente passa alguma coisa na nossa vida, recebe uma informação e toma e dá um significado pra essa informação, certo? Porque nem sempre o que a gente acha que aconteceu, verdadeiramente aconteceu, tá? Jana, como assim? Foi a sua forma de interpretar as coisas.
Às vezes o que aconteceu foi de um jeito e você interpretou de outro, só que o teu subconsciente foi e determinou aquela verdade, né? Eu sempre falo de uma história de uma pessoa que tinha problema com o pai. Olha que louco. Fala, Nath. Olha que louco. Ela tinha problema com o pai e ela não sabia por que ela odiava o pai dela. E ela odiava o pai dela, ela falava que o pai dela tinha abandonado ela, que o pai dela não dava ideia pra ela e que papapá. Beleza. Na nossa consultoria eu comecei a fazer algumas perguntas. Eu falei assim, como é que as pessoas reagem ao seu pai? Ah, todo mundo gosta do meu pai. As pessoas da sua família, os seus outros irmãos, né? Que são pai, ela tinha filhos de outras mulheres, né? Todo mundo tem relacionamento com meu pai. E eu falei assim, teus irmãos têm um bom relacionamento com seu pai, todo mundo tem um bom relacionamento com seu pai, e só você que não? Aí ela, meu pai nunca foi me ver. Meu pai, ele sempre me abandonou. Ele não tava nem aí pra mim. Ele queria, desculpa o termo, piranha na rua. Ele queria piranha na rua e não tava nem aí pra mim. Aí eu comecei a fazer umas perguntas pra ela. Falei assim, o que você lembra da sua infância? E aí, olha que louco. Ela tinha como verdade que o pai dela tinha abandonado ela. Que o pai dela não queria ela. Mas aí começou a vir na lembrança dela um monte de vezes que o pai dela foi visitar ela. Tá? O pai dela... Ih, peraí, gente. Bagunça danada aqui. O pai dela foi visitar ela, só que a mãe dela e a avó não deixavam ele visitar. Por quê? Porque a mãe dela estava ferida com o pai. E aí não deixava ela ver o pai dela e falava pra ela, seu pai não quer te ver. Só que por várias vezes a gente pensa que criança não entende as coisas, ela só vê, né? Ela vê o que está acontecendo, só que a palavra da mãe, né, a palavra dos cuidadores tem um peso nisso daí. Então, assim, o que era verdade, o que tinha acontecido de verdade? A mãe e a avó dela não gostavam do pai dela. E não me interessa se ele era bom ou se era ruim, tá? Não cabe a mim julgar. O que interessa, olha a sentença que ela tinha do pai dela. E o pai dela sempre foi visitar ela. E aí ela comprou uma história, ela significou uma situação na vida dela que não necessariamente era verdade. E isso estava atrapalhando todos os relacionamentos que ela tinha. Porque uma relação conflituosa com o pai acaba prejudicando várias outras coisas. Não vou entrar nesse mérito aqui. Mas quantas coisas na sua vida se repetem simplesmente porque você aceitou uma verdade na sua vida? E assim, se essa verdade te apoia, se essa verdade te faz crescer, beleza. Por exemplo, eu tenho várias crenças em mim. Hoje eu tô sem papel nenhum aqui, ó. E eu tenho absoluta certeza que eu vou entregar, que eu sou capaz, que eu sei do que eu tô falando, eu sou capaz de falar aqui. Mas isso é uma crença que eu tenho. E quantas coisas na sua vida, isso é uma crença positiva. E quantas crenças você tem negativas aí que te impedem de dar o seu máximo potencial aqui na Terra? Quantas coisas você comprou como verdade na sua vida? E Jana, como é que eu vejo isso? Né? Porque nem sempre a gente tem a possibilidade de voltar lá atrás. E vou te falar que nem tem necessidade, tá bom? Eu voltei lá atrás com ela porque surgiu essa coisa e tinha que voltar. E olha que interessante, o pai dela falou de várias vezes que ele foi lá visitar ela e realmente não tinha conseguido por causa da mãe. A mãe não era uma bruxa, tá, gente? A mãe só foi o melhor que ela sabia fazer naquele momento, tá? E ela ressignificou isso, perdoou a mãe, perdoou o pai. E hoje ela se dá bem com o pai, com a mãe e tá casada. Coisa que ela não conseguia. Por quê? Por causa que ela tinha uma crença de abandono. Ela tinha uma crença de rejeição. Então, ela só arrumava pessoas que rejeitavam ela ou abandonavam ela. E se a pessoa não abandonava e não rejeitava ela, quem abandonava e rejeitava era ela. Porque era uma crença. As suas crenças são como profecias. Se você tem uma crença de tal coisa, ela vai se realizar, tá? Então, se você pensa que pode, se você pensa que não pode, você tá certo. Tá? Então, Jana, como é que eu vejo isso? Olhando para sua vida, autoconhecimento. Olha para sua vida, vê qual área você tem dificuldade, qual área você não está expressando o teu potencial máximo. Você veio para aqui para expressar o seu potencial máximo. Então, qual área da sua vida você não está expressando o seu potencial máximo? Vamos botar, Jana, vou falar uma área da minha vida que eu assumi, tá? Uma área da minha vida que eu tinha problema era de relacionamento.
eu não me permitia receber. Por quê? Porque lá atrás eu aprendi que homem não prestava, eu aprendi que meu pai tinha me abandonado, eu aprendi várias coisas, que homem só sabia abusar da gente, então era melhor a gente abusar deles, entendeu? E etc, etc, várias crenças que o homem era tudo safado e etc. Então eu tinha essas crenças. E aí, o que acontecia com os meus relacionamentos? Eu nunca me entregava. Eu tive bons relacionamentos, nunca fui de ficar com um homem que não prestasse, etc. Mas eu nunca me abri, tanto que eu gostava de namorar, mas casar eu falava que não ia casar. Por que não? Porque eu não quero. Vamos só namorar, ok? Por quê? Porque eu não queria essa intimidade, eu não queria essa entrega total. Por quê? Porque eu sabia que ia me machucar. Era uma sentença minha. Que ou eu machucava ou eu seria machucado. E isso aí eu comecei a fazer. Isso foram ciclos que aconteceram na minha vida. Quando o Fabel chegou na minha vida, eu tive que tomar uma decisão. Porque eu estava afastando o Fabel. Eu queria provar pra ele e pra mim que ele não prestava. Até que um dia, eu conto sempre isso na live de casal, até que um dia ele parou, olhou pra mim e falou assim: Jana, você pode me largar agora, mas eu não vou fazer isso que você acha que eu vou fazer. Para de procurar. Você pode me largar, tá tudo certo. Naquela hora ali, uma ficha caiu na minha cabeça. Eu falei assim, opa, eu não tô vendo ele como ele é, eu tô vendo ele como eu acho que ele é, por conta dessas minhas crenças. Então, qual área da sua vida você tem algum problema? E aí foi todo, gente, uma desconstrução, tá? Todo um padrão de pensamento. Porque quando você descobre uma crença que tá te limitando, ela já começa a perder força. E ali você começa a escolher, tá? Então, assim, eu vejo muita gente colocando culpa em crença limitante. Muita gente colocando culpa em crença. Porque eu tenho uma crença limitante. Se você sabe que tem uma crença limitante naquela área, você não escolhe diferente por quê? Você não quer. No momento que eu entendo que eu tenho uma crença naquela área e eu começo a me observar e descubro qual é aquela crença, a partir de agora, não é mais o meu subconsciente que tá mandando, ela já veio pro meu consciente. Então, no meu consciente, eu consigo escolher como que eu reajo àquilo ali. Então, as situações que passaram depois que eu caí a ficha foram escolhas. Eu escolhi. Eu vou tratar o Fabel dessa forma, eu vou tratar o Fabel daquela outra forma. Quer saber? Crença em relação a dinheiro. Quando você paga uma conta, você acha que vai faltar? Meu Deus, tô pagando essa conta, olha o dinheiro indo embora. É uma crença. Se você acredita que vai faltar, vai faltar. Você vai se sabotar todas as vezes, você não vai ver nenhuma oportunidade à sua frente, você vai ficar igual uma mula empacada. Porque você não vai ver oportunidade, porque a sua crença é de escassez. Pra você tá tudo certo. Quer saber outra crença? Crença da Fênix. Crença da Fênix eu tinha também. Eu tinha e era assim. As coisas aconteciam, tudo estava indo muito bem, maravilhoso, tudo lindo. E quando eu tava indo pra bombar, o que eu fazia? Eu me sabotava e caía. E aí eu caía. E aí as coisas... Aí o externo acontecia, né? Alguém me ferrava, eu me sabotava em alguma área, eu fazia uma besteira e acabava culpando outra pessoa pela besteira que aconteceu. Só sei que eu caía. Mas na hora que eu caía, eu acessava uma força, meu irmão. Eu acessava uma força pra subir. E aí eu sou a Fênix que ressurge da cinza. Quando eu percebi essa crença, eu comecei a pensar assim, eu não preciso cair pra subir. Eu tenho essa força dentro de mim, eu não preciso cair para acessar essa força. Olha o padrão repetitivo aí. Toda vez que eu estava em ascensão, eu fazia alguma coisa para cair, para acessar essa força. Eu queria acessar essa força, mas a minha crença era, você só consegue acessar essa força se você cair. Se você se estribuchar no chão e você falar, quer ver? Agora só de raiva eu vou lá e faço. Por que eu não consigo acessar essa força sem cair? E agora, Janaína, quando ela está subindo, a gente pega e pensa, opa, tô querendo me sabotar. Peraí, mãe, tô na live. Tô querendo me sabotar. Eu não preciso cair, eu posso acessar essa força aqui agora, porque essa força tá em mim, não é no cair. Não é no cair, a força tá em mim. Só que o meu gatilho era cair, porque eu aprendi a ser guerreira. Esse arquétipo de guerreira, sabe assim? Nossa, você tem que ser guerreira. Por que eu tenho que ser guerreira? Por que tem que estar lutando o tempo todo? Não preciso, não. Eu posso acessar essa força contando tudo bem. Faz sentido pra você?
Por que você tem que cair para recomeçar? Por que você está sempre recomeçando? Por que você não consegue ter um norte? Por que você não pode só se aprimorar em vez de recomeçar? E isso são coisas que a gente vai percebendo aos poucos que a gente vai fazendo. Entendeu? Problema com dinheiro. Por exemplo, eu tenho dificuldade em pagar o serviço de alguém. Eu sempre julgo. Eu julgo o valor do serviço de alguém. Você nunca vai receber o que você tem que vai receber. Porque é só um espelho seu. Você acha que a outra pessoa não merece, tem uma crença de não merecimento aí dentro de você. Porque cada um cobra o preço que acha que vale. Se você não pode pagar é uma coisa. Outra coisa é você julgar o que a pessoa tá querendo cobrar. Se você não abençoa, por exemplo, um monte de gente com problema com dinheiro, tá? E o que você pensa de pessoas ricas? Isso é algo... Eu penso que pessoas ricas é legal. Às vezes isso tá no teu consciente. Mas lá no teu inconsciente você acha que pessoa rica é safada, é gananciosa. Quer ver uma crença muito interessante? Mulheres. Mulheres têm muito essa crença, tá? Ela, por exemplo, eu também já vi isso em consultoria, tá? A mãe trabalhava muito. Porque tinha que trabalhar, tá? Só que ela ficava sozinha com os irmãos. E a mãe tinha que trabalhar, gente. Se a mãe não trabalhar, não colocar ela ali. Só que ela se sentia sozinha. E a criança não sabe elaborar as coisas. Tudo ela acha que é por causa dela. A mãe está trabalhando muito porque não quer ficar comigo. Não, a mãe está trabalhando muito por quê? Porque tem que trabalhar, porque senão não vai comer. Né? É isso que acontece. Mas para a criança, a mãe não trabalha por quê? Porque não quer ficar com ela. Então, trabalhar é igual a abandonar a família. Aí a criancinha cresce. Aí casa. E aí não sabe por que as coisas financeiramente não dão certo. Por que ela não consegue dar certo em nada. Entra num serviço, não gosta. Entra num serviço, não gosta. Aí pergunta, por que eu não gosto de trabalhar? Aí olha o autoconhecimento. Aí a pessoa fala assim, pô, não gosto de trabalhar. Por quê? Porque pra mim, trabalhar é igual a abandonar meus filhos. E aí vai se sabotar. Outra crença. Se eu for bem sucedido, eu não posso ser um bom pai ou uma boa mãe. E aí você nunca vai ser bem sucedido. Sabe por quê? Porque a sociedade pinta o tempo todo que uma mulher, por exemplo, tá? Uma mulher bem sucedida, ela é fracassada. Olha o Diabo Veste Prada, aquele filme. A mulher top, maravilhosa, nos bastidores. Casamento fracassado, relacionamento com os filhos fracassados. E a gente compra isso como uma verdade. Olha que louco. E aí na nossa vida a gente não entende como que quando a gente quer crescer profissionalmente, mas a gente vai lá e se sabota todas as vezes. Isso é muito louco, gente. Deixa eu ver uma... O Fabel colocou aqui que eu achava que a gente não ia dar certo porque ele era bonzinho demais. Olha que doideira. Olha que doideira. Pois é, Amanda, a mulher bem-sucedida sofre com isso porque ela comprou essa verdade. Porque dá pra você ser bem-sucedida e dá pra você ter um bom relacionamento. Olha a crença aí. Se eu for bem-sucedida, tem alguma área que vai ficar faltando porque não tem como tudo fluir. E por que não? Por que você não pode? Porque uma mulher bem-sucedida não pode ter um bom relacionamento. Vamos pegar e olha isso. Olha quanta crença começa a cair aí. Né? A gente começa a prestar atenção mais na gente e começa a fluir um monte de... Começa a brotar crença de tudo quanto é lado. Né? Crença de não merecimento, que você não merece. Uma coisa que eu falei ontem na semana do despertar. A vida inteira as pessoas te prometeram coisas e não cumpriram. Faz isso que eu vou te fazer isso. Por isso que aqui em casa às vezes a gente quer que o Heitor fique quieto. Ou o Heitor tá indo pra um lugar que a gente não quer que vá. Aí eu falo assim, toma o celular, filho. Eu não quero dar meu celular, mas quando eu falo isso eu dou meu celular pra ele. Porque eu não quero que ele cresça com essa expectativa. Sabe? Que alguém fala assim, sai daí, vem pra cá que eu vou te dar alguma coisa. Chega lá e engana ele. Porque isso, ele vai crescer literalmente assim. Aí a gente cresce, tá?
E a gente começa as coisas e não termina porque a gente não tem uma boa recompensa, a gente não acredita numa recompensa. E o ser humano é uma necessidade básica do ser humano. Tu vai ficar fazendo uma coisa sem recompensa? Não, é a lei do dar e receber, é uma necessidade básica nossa, tá? O fluxo do dar e receber tem que estar na nossa vida. Então, se eu só dou e não recebo, e eu aprendi que quanto mais eu dou, menos eu recebo, o que acontece? Eu não vou terminar nada que eu faço. Porque o meu nível eu acho que não tem recompensa naquilo ali. Então, pra que eu vou começar alguma coisa? E aí eu não começo antes, eu não inicio projeto nenhum. Por quê? Porque eu tenho uma crença. Entende? E aí, gente, tem vários tipos de crença em várias áreas, sabe? Várias áreas. Isso foi incutido desde o começo e como você deu significado a isso. Então, olha para a área da sua vida que está com problema e começa a pesquisar ali. Isso, homem com medo de mulher bem-sucedida. Mas isso, na realidade, é problema com a criança, tá? Com a criança, o homem, a criança tem que se tornar homem. Tá? E quando ele tem medo de uma mulher bem-sucedida é porque ele é frágil. Ele ainda não aprendeu a ser homem. Então é aquilo que a gente falou ontem na semana do despertar, né? No primeiro dia. Cure a criança e o homem aparecerá. Tem um monte de homem frágil aí, um monte de homem que não toma o seu papel de homem, porque na realidade ele não tem isso bem estabelecido nele. Mas o homem que tá assim só se sente inferiorizado se ele tiver essa crença, tá? Só se sente inferiorizado se ele tiver essa crença de que ele é inferior. Senão ele sabe que a mulher dele bem-sucedida tá tudo certo. Só que o problema é que a gente compra as coisas. Por exemplo, se o homem trabalha muito, homem trai. Quantas mulheres têm isso como verdade na cabeça, sabe? Gente, homem trai, mulher trai, todo mundo trai. Não é porque é homem que tem que trair. E aí a gente acha aí olha o problema no relacionamento. Entende? E aí é todo um trabalho interno pra desconstruir isso aí. Deixa eu ver o que o Cláudio falou. Isso daí. Mas é porque ele não se encontrou. Ele não tomou o papel dele de homem. E eu vou falar com o Fabel pra gente fazer uma live só disso, sabe? Sobre masculinidade e o masculino e o feminino numa relação. Sabe? Isso daí. Eu sei, Cláudio, isso eu tô falando. Raíssa entrou, Rayane entrou, muito bom. Então, olha a área que você tem dificuldade. Se você tem dificuldade em alguma área, se você vê que tem ciclo repetitivo ali, é porque ele quer te mostrar alguma coisa. Você vai, todas as vezes, fazer aquilo brotar na sua realidade. Pra quê, gente? Eu tô inconsciente falando, se cure, se cure, se cure. Só vou casar de novo quando me acostumar que homem trai. Olha que louco. Olha que louco. Aí você abaixa a sua barra, né? Isso daí. É isso aí, Thay. É muita doideira, é muita doideira. Por quê? Porque a gente acha que aquilo ali é a verdade, tá? E assim, crença, a gente tem uma crença, essa crença gera um pensamento. Você sempre tem um pensamento. Por exemplo, eu só vou casar de novo quando... Porque homem, todo homem trai. Pensamento gera o sentimento. Melhor não. Sabe assim? E aí gera uma ação. Você pode ter um cara maravilhoso do seu lado. Mas... você, como tem essa crença que todo homem trai, ou você vai dispensar ele, tá? Ou você só vai escolher o que trai. Pode ter 2 homens do teu lado. Um maravilhoso e um que trai. Você vai escolher o que trai. Porque você tem que... essa crença tem que solidificar, tá? Uma ação vai gerar um resultado, ou seja, vai ser traída. Vai cantar Marília Mendonça até a morte. Beleza? E esse resultado vai estabelecer mais ainda essa crença. Aí você fala, tá vendo? É assim mesmo, todo homem trai. Então vamos lá. Crença gera um pensamento, que gera um sentimento, ou seja, sentir com a mente, tá? Sentimento que gera uma ação, que gera um resultado que solidifica a crença. Só que você tá anos e anos e anos nesse processo, às vezes no mesmo processo, no mesmo looping, tá? E agora você precisa quebrar. Porque eu te falei, quando você conhece uma crença, é como se você olhasse o bicho e falasse assim, agora eu te conheço.
tá? Vem cá me mostrar o que você quer me ensinar, porque lembra que tudo que é ser amado, aceito e acolhido, ótimo, essa criança pulou, ela não é teu inimigo, ela tá ali pra te ensinar, e aí você usa ela a teu favor. Beleza, nem todo homem trai, não é todo homem, então eu posso arrumar alguém que não me traia. Então eu vou agir de acordo com uma mulher que aceita isso, tá? E é toda uma desconstrução. Gente, não é... é simples, mas não é fácil, tá? É todos os dias. Autoconhecimento é todos os dias você pescar isso daí, tá? E você começa a agir. E aí quando você tem, você percebe essa crença, você começa a agir de forma como se, ao contrário dessa crença. Se eu sei que eu tenho um problema com dinheiro e eu acho que pessoas, por exemplo, eu pagar uma conta, vai me faltar o dinheiro, eu começo a ver por um outro lado. Pô, eu tô pagando essa conta de luz, por exemplo, porque graças a Deus eu tive luz por 30 dias. Olha quanta coisa eu pude fazer na minha casa. E aí você começa a ser grato, tá? E aí você começa a limpar esse monte de lixo emocional, tá? Esse monte de lixo que tá aí, tá? 5% é o seu consciente. 95% é o teu inconsciente. Então, às vezes você fica assim, eu quero um bom relacionamento, mas o teu inconsciente tá assim, todo homem trai. Todo homem trai. E aí você repele os homens bons e atrai as pragas. Aí tu fica sendo conhecida como a famosa dedo podre. É muito louco, tá? Toda crença é autorrealizável. Uma ferramenta muito boa para limpeza de crença é o Ho'oponopono, tá? O Ho'oponopono, várias e várias vezes, quando eu tava fazendo Ho'oponopono pra algo, pra uma situação na minha vida que eu tava descontente com aquilo ali, brotou várias crenças na minha cabeça, sabe? Então faça um Ho'oponopono pra você. Se você não sabe o que é Ho'oponopono, tem vídeo no meu canal falando sobre Ho'oponopono, tá? Tem o livro Limite Zero falando sobre isso. Entende uma coisa, tudo... Ho'oponopono tá sendo uma companheira, isso aí. É uma filosofia, né? De aceitação e tal. Tudo veio para ser amado, acolhido e aceito. Sabe uma coisa que acontece direto? É o teatrinho, tá? Você escolheu tudo que você tá passando agora, você escolheu. Janaína, como assim você escolheu? Vou falar disso, Dance, vou falar. Todas essas situações que você tá passando agora, nesse momento, é como se você, consciência, colocasse um tabuleirinho aqui, ó. Você colocou um tabuleirinho aqui. Aí você, consciência, sua essência, que quer evoluir, quer se expandir, né? Começou a criar situações. Você escolheu esse relacionamento, você escolheu esse trabalho, você escolheu aquilo ali. Exatamente do jeito que eles são para a sua cura. Então não adianta olhar a sua vida externa e ficar brigando com ela. Você tem que olhar para a sua vida externa e falar assim, o que isso tudo está querendo me dizer? Eu preciso aprender com isso aqui tudo. Porque na realidade eu criei isso aqui tudo, tá? Uma coisa interessante, às vezes você tem dificuldade, você fica naquela nostalgia. Para pensar. Você está num bom relacionamento aqui. Olha que louco que pode acontecer. Você está num bom relacionamento aqui. Só que você sente falta da tua vida de solteira, por exemplo. E aí você não é feliz aqui. Porque o teu inconsciente quer repetir algo, repetir alguma coisa. Mas pensa comigo. Na realidade, você não quer estar com a vida de solteira. Você quer a sua essência aqui. Então, o que você está querendo que você não tem aqui, mas que você tem aqui? Quem era essa pessoa daqui? Por que você está com saudade? Vou contar uma coisa minha. Há muito tempo atrás, uns 5, 6, 7 anos atrás, eu tinha uma célula de igreja, eu era evangélica. Eu tinha uma célula. Eu dava umas 30 cabeças na célula, era muito maneiro. Acontecia várias paradas muito doidas. E eu era muito realizada ali. Nossa. E aí, depois que eu saí da igreja, aconteceram várias coisas e tal.
Eu fiz curso de coach, comecei a atender as pessoas e tal. Mas toda vez que eu falava da igreja, da célula, eu falava assim, caraca, aquela época. E eu não sabia por que aqui eu não conseguia fazer o que eu queria fazer. Porque na realidade eu tinha uma crença de que para fazer aquilo, de que para curar, me curar e ajudar na cura do outro, de que para ter a minha essência estabelecida. Porque quando eu fazia aquela célula e eu tocava as pessoas, eu falava com as pessoas, eu estava ativando a minha essência. Só que de um dado momento eu esqueci isso. E fui viver minha vida. E aí eu ficava sempre nessa insatisfação. E aí eu não sabia por que eu, por exemplo, não... Eu fiz curso de coach há 4 anos e sempre deixava para segundo plano. Isso que eu tô fazendo agora, de uma maneira mais séria, eu sempre deixava para segundo plano. Ah, eu sou isso, mas eu também faço coach porque é a minha missão. Mas eu sempre deixava para segundo plano. E eu sempre fiz muito bem. Eu tenho pessoas que eu atendo hoje, que eu atendia lá atrás. Mas eu sempre deixava para segundo plano. E aí eu não entendia que eu tinha uma crença de que só conseguiria fazer aquilo se eu estivesse na igreja. Como eu não queria estar na igreja, eu não fazia aquilo. Eu não expressava a minha essência. Jana, isso era consciente? Não, isso era inconsciente. Eu achava que para expressar a minha essência, eu tinha que estar na igreja. E aí, como eu não queria estar na igreja, eu não expressava a minha essência. Então eu não queria voltar para a igreja ou ter a célula, eu queria fazer o que a minha essência estava pedindo. E aí eu comecei a fazer, e quando eu descobri isso, eu falei assim, gente, faz total sentido, não preciso da igreja para fazer isso. Inclusive você fazer isso, eu faço isso nos meus atendimentos. E aí, por exemplo, aí eu já fiz grupos e tal, e toda vez que eu fazia esses grupos, eu voltava à minha essência. Ontem o que aconteceu, por exemplo, na semana do despertar, tem uma galera que tá aqui, que tava lá. Gente, foram mais de 30 pessoas tem 34 pessoas inscritas. E aí, ontem, eu falei assim, caraca, é isso daqui. Eu nasci pra fazer isso aqui. Só que pra mim, eu só poderia fazer aquilo ali. Olha o inconsciente mandando. Se eu estivesse na igreja, como eu não estava na igreja, eu não faria. Então, gente, é sutil. O que tá te atravancando aí? O que tá te atrapalhando de viver o teu potencial máximo? Qual a verdade que você comprou? Sabe? Qual a verdade do outro que você comprou pra sua vida? Questiona tudo. Questiona tudo que você acha que é verdade na sua vida. Se você acha que teu pai te ferrou, questiona isso. Será que teu pai te ferrou mesmo? Será que essa é a história? E se for essa a história? O que você vai fazer com isso? Porque vamos culpar os pais pelas merdas que aconteceu, vamos culpar pelas coisas boas também. Entendeu? Vamos culpar o pai pelas coisas boas também. Ah, mas ele foi, minha mãe e meu pai foram ausentes. E aí, hoje você é mais forte, pô. Hoje você não faz isso com seu filho. Todo mundo tá fazendo o seu melhor, vai ficar chorando. Entende? Então, o que hoje está te impedindo de viver o seu potencial máximo? Qual a verdade que você comprou? Sabe? Qual a verdade que você comprou? Se você quer voltar para alguma situação que já não te cabe mais porque o ciclo fechou, por que você quer voltar para essa situação? Será que você quer voltar para o seu ex mesmo ou você queria a sensação do começo? Será que você quer voltar para o seu ex mesmo ou você só está se sentindo culpada? Porque você acatou como verdade que mulher separada é inferior. Jana, quanta ficha caindo. É muito louco. Então questiona tudo. Questiona tudo. Ok? Esse é o meu recado para vocês hoje. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha despertado alguma ficha aí dentro de vocês. Vivam quem vocês nasceram para ser. Questione tudo. Questione tudo. Olha a sua vida, qual a área que você tem dificuldade. Se você tem dificuldade em tal área, você ainda tem uma crença ali. E não é para ficar se martirizando, é para falar, beleza, eu tô criando todo um cenário para me ensinar algo. E se você não aprender, você vai criar esse cenário de novo, de novo, de novo, de novo, de novo.
Se você não aprender com o chifre que você levou, você vai criar esse cenário de novo, de novo, de novo. E aí vai ficar dando dinheiro pra Marília Mendonça, escutando as músicas dela. Entendeu? Então, assim, olha pra você neutro. Tenta se... Cachorro não consegue fazer isso, mas a gente consegue. Você consegue se observar de fora. Observa a tua vida, observa os teus padrões. Observa qual padrão que você tem. Observa se você precisa cair para levantar. Por que você precisa cair para levantar? Por que você precisa sempre... sei lá. Por quê? Por que você tem que sofrer? Tem gente que é viciada em sofrer. Se não sofre, tem alguma coisa de errado. Tem gente que acha que viver a sua espiritualidade é sofrer. Por quê? Por que tem que ser pesado? Não tem. Para de viver esse arquétipo. Uma coisa é você ter força de vontade para fazer as coisas. Outra coisa é você viver lutando. Para com esse arquétipo de guerreira. De guerreiro. Tem que estar sempre lutando. Porque se você fala que você é um guerreiro, você tem que estar na luta. E aí a vida vai mandar luta. Então, quais as verdades que você comprou? Questione todas elas. Escolha a vida que você quer ter. Escolha o que você quer agora. Fala em voz alta mesmo. Eu quero ter um relacionamento assim. Eu não aceito mais menos do que isso. Eu quero esse trabalho. Eu escolho me profissionalizar. Eu escolho fazer o meu melhor. Eu escolho isso. Eu escolho esse tipo de pessoa. Eu escolho o que entra e o que sai da minha vida. Comece a escolher. Para de ser espectador da sua vida. Ser protagonista. Então escolha qual tipo de vida você quer ter. Ok? Eu amo vocês. De coração mesmo. Vocês me fazem viver minha essência. Então, assim, gratidão por estar aqui me ouvindo. Gratidão por um dia desses 4 horas da tarde estar me ouvindo. Eu sou muito grata a todos vocês, tá? Todos vocês que confiam no meu trabalho, todos vocês que estão lá na Semana do Despertar. Eu sou muito grata a vocês que escutam as minhas lives, que de alguma forma me mandam uma mensagem. Eu sou muito grata a vocês. Então, assim, muito obrigada, gratidão por me ajudar, porque vocês me ajudam. Qualquer coraçãozinho aqui, ó, vocês me ajudam. Eu tenho certeza que tudo que a gente faz volta pra gente, porque essa é a lei da abundância, o dar e receber. Vocês são incríveis, não aceitam menos, tá? Você veio pra essa terra pra viver o seu potencial máximo. Para de complicar. Para de complicar. Você não precisa estar vivendo esses ciclos repetitivos. Você pode sim viver ciclos repetitivos de alegria, de amor, de progresso, tá? Você pode viver ciclos repetitivos de felicidade, tá? Você pode sim ser feliz. Você não precisa ficar sofrendo. Você não precisa ter um amor meia boca. Você não precisa trabalhar num lugar meia boca. Não precisa, tá? Vai sim, Pri. Só se o Instagram me banir. Mas vai sim. Eu amo vocês, tá bom? Muito obrigada por cada palavra aí. Com certeza eu vou continuar, minha filha. Agora eu decidi viver minha essência, já era, acabou. Amo vocês, espero ter ajudado. Tchau.